Em sua opinião, a atual administração da prefeita Nilza Simas está... Nós tivemos ótima, boa, regular, ruim e péssima. Responderam que a administração da prefeita Nilza está ótima 20%. Essa é a pesquisa estimulada. Explique pra gente, professor, estimulada é aquela que... Você indica as respostas e o ouvinte faz a escolha dessa resposta. Vamos lá. 20% opinaram como ótima a administração da prefeita Nilza Simas. Boa, 41%. Regular, 29%. Ruim, 5%. Péssima, 5%. E aí nós temos também as respostas, professor, por bairros também, que está, para quem vai ter acesso aí a essa pesquisa, a pesquisa da Rádio Cidade. Ou seja, temos os números aqui. Neste primeiro momento, vamos lá, vamos para o bairro aqui também? Vamos lá? No geral aqui, boa, 40,9%. Regular, 29,2%. É que essa ela traz a casa decimal, né? Decimal. Em cima tá sem um arredondamento, embaixo tem esse número da casa decimal aí. E já com a soma, né, professor? É isso, né? É que esse dado, Tanaka, ele diz pouco pra gente se ele não for feito em comparativo com o dado anterior. Uhum. De qualquer forma, a gente pode tirar aqui algumas pequenas informações, né? Vamos lá. Veja, hoje você tem o governo Nilza Simas, ou a administração da prefeita, ótima e boa, sendo classificado como ótimo e bom por 61% da população. É um número alto, né? Se você soma aí os 29 de regular, que é aquela pessoa que entende que não está perfeito, mas que é um bom governo, que está numa faixa de atender as demandas básicas da população, é uma aprovação que vai beirar 90%, né? Que é normalmente como se faz esse cálculo. Bom e ótimo, 61%. Agora, se você somar aquele que acha que não está excelente, mas não está ruim, esse número ele surpreende, pode chegar perto de 90%. Quando você pega aquele que vê como ruim e péssimo, ou seja, é o cidadão que não vai admitir ouvir o nome Nilza Simas ou a administração da prefeita Nilza. São 10%. Seria de cada 10, 9... 9 aceita e 1 não tolera. É mais ou menos essa composição que a gente faz. Ou numa outra comparação... 6, vão achar ótimo. Ótimo. Tá muito bom, é isso aí. 3. 3, vão dizer, cara, tanto faz, pra mim não fede nem cheira. E aquele que vai dizer, pra mim não dá. Tá. Foi a primeira pergunta. Só que, repito, é legal analisar esse dado com o dado da pesquisa anterior. Porque você consegue ver se a administração da prefeita Nilza Simas piorou ou melhorou em relação à pesquisa anterior. Tem que fazer esse comparativo. Eu tava olhando alguns números aqui. Diferente. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Por exemplo, vamos por bairro aqui? Vai. Bairro. Meia Praia. Responderam que a administração da prefeita Nilza Simas é boa. A Meia Praia teve 38%. Isso. O Morretes e o Jardim Praia Mar, 42,4%. Isso classificando como boa, né, Tanaka? Boa, 39,1% o Centro. O Várzea, 50% Isso. respondeu. O Alto São Bento, 29,6%. Isso. O Ilhota, 50%. 55,6% do Tabuleiro e o Sertão do Trombudo, 57,1%. Isto considerando que a administração é boa. Tá? Depois nós temos números do regular também. Mas eu chamar a atenção aqui vamos falar do regular, eu acho, né, professor? 29% no geral, e aí a Meia Praia fica com um número muito parecido, 34,7%, 31,8% do Morretes e Jardim Praia Mar, 21% do Centro, 21,7%, 23,3% do Várzea, 37% do Alto São Bento, 8,3% acham que é regular, 22,2% no Tabuleiro, e no Sertão do Trombudo ninguém respondeu como regular. Essa é a resposta. Já como ótima, 14% da Meia Praia. Olha só, 14% da Meia Praia, 19,7% no Morretes e no Jardim Praia Mar, 30,4% no Centro, 26,7%, no Alto São Bento, 18,5%, no Ilhota, 25%, 22,2% no Tabuleiro e 28,6% no Sertão do Trombudo. Agora, ruim,
Só um minuto aqui, Tanaka. A maior aceitação da prefeita Nilza Isso que eu ia, cenário. isso que eu queria depois mostrar aqui. Isso, que foi ótimo, é dentro, no centro e na meia praia. São os dois locais. Isso, que seguido depois do Ilhota, seguido depois do Tabuleiro. Não, Ivan. Sim, Não. ótima sim. Ótima, 30 no centro. Isso. 28 no Sertão do Trombudo. Isso. Que eu ia agora. 26 Isso. no Várzea. 25 no Ilhota. 22 no Tabuleiro. 19 no Morretes e 14 na Meia Praia. O que chamou a Na meia atenção praia. aqui, o Vou ver o ótima, inverso aqui. ótima na meia praia foi o pior número. Foi, de ótima sim. Olha só, que Mas se a leitura. gente for pensar um pouco, é onde se concentrou boa parte do problema com o trânsito. Entrou na nossa Que foi pesquisa também. Isso é uma coisa que a gente vai falar lá na frente. Uhum. Quando você avalia o governo, você avalia momentos, né? Então, de agosto para cá, o que melhorou e o que piorou na percepção da população. E um dos problemas que nós tivemos nesse período foi o trânsito na meia praia. Então, E é aí você- natural que aí isso você- carregue o eleitor da meia praia. E no centro você tem 30,4%, daí você tem ali a questão da orla, que foi revitalizada, tem umas Tem a questões. questão ali do desassoreamento dos rios, que Isso, ajudou um pouco bastante a todo o ali. centro ali com essa questão das inundações. Exato, o que de mole, alguma forma também traz essa percepção da população. tem tudo. Tudo ela Tem reflete uma numa ligação, pesquisa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso a gente consegue perceber quando você trata ali essa avaliação como ótima. Agora, é interessante a gente ver também o outro lado, né? Que é o regular e péssimo. Pra gente Isso. ter uma noção também de qual é o bairro hoje que a prefeita Nilza precisa melhorar a percepção da sua administração. Aqui no regular, aí, deixa eu ver aqui na meia praia, 34%, 30,7% aqui no regular, né? Depois o Morretes, 31,8%. O Alto São Bento tá ali na cabeça com 37. Com Tanaka. 37 primeiro aqui. Só Isso. para fazer a soma aqui, o De Ivan tá regular, fazendo. né? De regular, o Alto São Bento. Isso. É o Puxou número mais o Alto São Bento, a Meia Praia também, e na sequência o Morretes, Jardim Praia Mar. Nessa Então, sequência. esses três bairros aí, trazendo uma avaliação de regular, mais ou menos de uma pessoa a cada 3 eleitores. Que também tem a ver com o trânsito aí na meia praia. Acho que também puxa, né? Meia Praia puxa pro regular, sim, né? Uhum. Morretes e Jardim Praia Mar tem que dar uma olhada em específico nessas localidades, mas é essa métrica. De cada 3 entrevistados, um diz que esse governo é regular nesses bairros. Muito bem. Péssima e ruim, a gente já buscamos aqui. 6,6% da meia praia, 6,5% no centro e 3% no Morretes. Além do Alto São Bento, que é 11,1%, os demais não responderam aí, ruim. Aqui temos a meia praia, né? Que é um número mais expressivo também. 6,6%, seguido do centro com 6,5%. Aqui também uma métrica interessante, né, professor? Ao mesmo tempo que o centro leva uma aprovação boa, né? Ele também tem nos números aqui, 6,5% de ruim. Claro que o número é lá embaixo também. Mas se a gente fazer uma comparação aí, né? É que assim, Tanaka, claro, a gente não pode esquecer nunca isso, né? No universo de 400 entrevistados, esse número ele é dividido proporcionalmente entre os bairros. Então é natural, por exemplo, eu vou chutar aqui, que lá no Sertão do Trombudo tenha sido ouvido 4 ou 5 pessoas. Então se 2 delas dizem que é péssimo, você já tem ali um 50%. dado alarmante na pesquisa. Então isso também precisa ser levado em consideração. Como é uma pesquisa realizada dentro de um proporcional, pensando nos eleitores, na sua distribuição por faixa etária, na sua distribuição por bairro, pode ser que em um caso ou outro esse número não traga tanta justiça em relação ao todo. Mas de bom toda a gente sorte é uma avaliar. leitura, né? Lógico, É uma leitura. sim. É só um cuidado para quem está nos observando. Interessante que toda a Nilza se manteve, né? Em sua opinião, a administração da prefeita Nilza, se está na estimulada, ela manteve o boa e o ótimo. Manteve na mesma linha da pesquisa passada. Ela não muda. Se nós olharmos a pesquisa passada, professor, que o senhor tem... Na verdade, ela cresce. Ela cresce... Não. Ela cresce cresce se porque você- diminuiu a quantidade Se você pega de aqui, não sabe e não responderam. se você pega aqui os índices que vem a prefeitura... Osmar, você vai fazer o seguinte pra gente. Pra ir nesse dado que o Ivan tá colocando, página 26 Título de da comparação nossa pesquisa, A pesquisa que tá ali, gente, na página 26, o que você vê agora, é o que a gente chama de gráfico evolutivo.
Ela pega a avaliação da prefeita Nilza de acordo com o Instituto Tendência em pesquisas de 2020, 2022, maio de 2023, agosto de 2023 e dezembro de 2023. Então olha que interessante isso, Tanaka. O ápice desta avaliação do governo Nilza é logo após ela vencer a eleição. 48%. É natural. Sim. Eu costumo dizer Vem no embalo, né? costumo dizer que depois da eleição, qualquer que seja o governante tem quase que poderes imperiais no primeiro ano. Tá todo mundo bom Todo apostar, né? mundo na onda, Isso. ganhou. De lá pra cá você percebe que ela evoluiu dentro da margem de erro na pesquisa de 2022 e na pesquisa de maio de 2023. Então, Ela se manteve, você né? tem ali uma evolução que está dentro de uma margem de erro, tanto para mais Isso. quanto para menos. A queda vem em agosto de 2023. Aí foi uma queda mesmo. Sim, porque aí você sai de 7 pontos percentuais, com uma margem da pesquisa de 4 pontos, ela oscilou negativamente nesse período em 4 pontos percentuais, pelo menos. Isso em agosto desse em ano. agosto. E aí a gente pode rememorar o que estava acontecendo em agosto aqui na nossa região, especialmente, né? Isso é um dado interessante. A gente tinha a questão A do trânsito, ponte. a gente tinha a questão da ponte, Isso. a gente tinha a Mas- questão da rodoviária, Da que rodoviária, estava em é. voga. Que tava E aí pegando. você Eram esses três tava- motivos não é aí. não é que esteja resolvido hoje, Sim. mas estava no ápice da discussão. O ápice da apelo febre, né? emocional. É. Aquele apelo emocional. E aí o que acontece? A Ela ponte, oscila né? dentro da margem de erro. E a mesma coisa acontece agora essa última pesquisa do ano. Ela oscila 2 pontos positivamente, mas dentro de uma margem de erro. Então há uma evolução positiva, Ivan, no bom, quando a gente compara com a pesquisa anterior. É isso. Agora, diminui a percepção das pessoas que encaram o governo como regular e aumenta também a percepção das pessoas daquelas que encaram como ótimo. Repara que na pesquisa de maio, aliás, de agosto, era 16% que encarava como ótimo. E agora são 20%. Sobe aí também. Então tá oscilando para cima dentro da margem de erro, mas é uma oscilação positiva. Então se você comparar os dados gerais de agosto com os dados gerais de dezembro, a percepção do governo em ótimo, bom e regular melhorou. Muito bem. Estamos apresentando números da pesquisa encomendada pela Rádio Cidade, o Instituto Tendência, para as eleições de 2024 para o município de Itapema.